Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia abençoado para cada um de nós. Sejamos gratos mais um amanhecer, mais um milagre da vida concedido para cada um de nós. Meu nome é Wilson Silva, aqui de Salvador, Bahia. Trazer mais uma palavra para a gente, que possamos ser edificados pelo Espírito de Deus, não por mim, e que possamos ter a mente ativada para que possamos compreender o simples Evangelho de Cristo sem adição, apenas uma leitura simples, possamos compreender aquilo que é verdade, aquilo que é engano e podemos nos libertar daquilo que fomos e temos sido enganados durante muitos anos, ok? Eu DDD é 71, o telefone 991464641, para quem deseja interagir comigo via telefone, via WhatsApp. E peço também que você possa compartilhar esses vídeos com seus colegas, amigos, familiares. Aperte o sininho de notificação para que a plataforma notifique vocês em novos vídeos. O seu joinha é extremamente importante. Dê o seu joinha, contribua, ajude. Se você já é inscrito, peça para alguém, um colega, amigo, familiar, para se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito ainda, tem assistido meus canais ou está pela primeira vez chegando aqui, se inscreva. Tem um botão aqui escrito inscreva-se. É de graça, você não paga nada. Contribui para o crescimento do canal e possa alcançar mais vidas, ok? Vamos para mais uma palavra de hoje. Eu quero falar sobre essa camisa aqui, que geralmente é a camisa que eu faço sempre os vídeos, geralmente, nem sempre. Dízimo a galinha dos ovos de ouro dos pastores, ou avançando os pregadores, evangelistas, missionários, apóstolos, patriarcas e assim, qual seja o título deles, a camisa que eu tenho como padrão dos meus vídeos, ok? O título aqui, o tema não é dízimo, mas é só para você estar informado. E aqui no meu canal tem um vídeo completíssimo, explicado de forma detalhada sobre o engano do dízimo, viu? Alcance aí, veja os vídeos dos meus canais, você vai ver esse vídeo e vai entender o engano do dízimo. Mas a palavra de hoje que eu quero trazer para vocês, o tema da palavra hoje é unção com azeite ou Espírito Santo? Qual dos dois? Unção com azeite ou Espírito Santo? Qual é a unção que devemos receber ou que está sobre nós? É certo, é bíblico ungir com azeite? Respondo, é bíblico. Agora a pergunta é para nova aliança? É para o Evangelho de Cristo? É para a graça? A unção de azeite, como é feita no dia de hoje, como as práticas do dia de hoje, nós vamos ver tudo isso aqui direitinho, nesse estudo aqui, básico, tranquilo, com a leitura simples da palavra, você vai compreender a verdade e vai decidir se, como eu digo, aquele que deseja, busca o Espírito de Deus, é impossível que não revele, mas ainda assim fica sobre você e sobre mim a decisão de aceitar a verdade ou continuar com aquilo que você acha que é a sua verdade, ok? Porque você pode, mesmo desejando, buscando o Espírito de Deus te revelando, continuar na sua conveniência ou no seu entendimento, no seu achismo, na sua, na sua sabedoria humana, achando que aquilo que você está vivendo ou que está vendo por aí é a verdade. Também cabe a você um direito seu e que lhe assiste, ok? Ninguém vai lhe tirar esse direito, nem o próprio pai vai lhe obrigar você a entender a palavra dele de forma simples e abandonar aquilo que está aí como um equívoco, ok? A primeira leitura que eu quero fazer para vocês é no livro histórico de Marcos, um verso só, e vamos passeando aqui pela palavra para nós compreendermos essa questão da unção com azeite. Se é bíblico isso, quando foi aplicado, para que foi aplicado, e por que não é para o dia de hoje, qual é a unção que deve ser feita, existe consagração de homens com azeite, conforme a palavra. Tudo, gente, conforme a palavra. Muita coisa está aí que não está aqui e as pessoas acreditam e aceitam.
É a opção de cada um também. Recentemente fiz um shot aí do cara dizendo que viu Jesus ressuscitado. E as pessoas seguem ele acreditando que ele viu mesmo e que ele é um apóstolo, conforme e Jesus ressuscitado ele viu, tem o direito de ser apóstolo. É um direito de cada um. Você acha que Deus vai obrigar essas pessoas a não acreditarem nele? Ele mesmo, por si só, sabe que é mentira. Mas as pessoas acreditam no que ele diz e seguem. Assim como é a questão da unção de azeite, óleo ungido, essas coisas que estão sendo feitas por aí. Ok? No capítulo 6 do livro de Marcos, verso 13 diz assim, dentro de um discurso, né? Jesus diz assim, Marcos fala, né? Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. São passagens como essas, e aqui nós vamos ver também em Tiago, que confundem a mente de muita gente. E muita gente cai no engodo, no engano, achando que hoje, nessas práticas, o óleo ungido é uma coisa real e natural da palavra de Deus. São passagens como essas na mente dos incautos, daqueles que não buscam a verdade e que não buscam com o Espírito de Deus entender o Evangelho simples, que são enganados pelos cães gulosos, pelos mentirosos, pelos misticismos aplicados dentro das chamadas igrejas, que não são igrejas, são empresas, porque igrejas são pessoas. Um grupo de pessoas reunidos são igreja. A palavra eclesia, chamados para fora, não para dentro de um curral, de uma parede, ok? Curavam muitos doentes ungidos com óleo. Agora vamos pegar a passagem lá de Tiago, onde é a mais usada, na verdade, né, para esse tipo de embasamento bíblico, principalmente dos neopentecostais e dos pentecostais, para uso de óleo ungido, de óleo de cozinha, né? Porque aqui, pelo menos, o que eles usavam como forma medicinal era o azeite puro, de forma medicinal. Não para estar consagrando nada a Deus, nem estar ungindo ninguém, botando um pouquinho na cabeça e passando em diversas coisas. Aliás, nós vamos ver aqui passear na Escritura, quando fala Escritura, Velho Testamento, que qual era a finalidade do uso do azeite. Vamos lá para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Lembrando também para os novos que aqui estão, que não existe nas epístolas, cartas, quando foram escritas, títulos, capítulos e versículos. Isso foi acrescentado. Você não sabia, não? Fique sabendo, ok? Pode pesquisar, porque facilmente você vai ver no Google essa informação. Verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante. Paulo, em uma das suas cartas aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, diz assim: chorai com os que choram e alegrais com os que se alegram. Ou seja, os que estão sofrendo, chorem junto, orem juntos. Os que estão alegres, se alegrem juntos. Faz parte. Tanto um como o outro. Está alegre, cante. Alguém de vocês está enfermo ou doente? Mande chamar os anciões da comunidade, para que orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração, aqui é mais importante ainda, hein? A oração feita com fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se ele tiver transgredido, será perdoado. Na época de Tiago, carta escrita muitos anos depois da ressurreição de Cristo, ele dá uma orientação aqui. Lembra que Tiago escreve as 12 tribos de Israel, os irmãos judeus espalhados pelo mundo da sua época. E ele diz, dentro da sua cultura, que era muito aplicada na cultura judaica, isso é importante salientar,
sobre essas questões, o azeite, dentre outras coisas, era usado de forma muito forte medicinal. Pode pesquisar no Google, que você vai ver isso aí facilmente. Isso aí você pesquisando, aí você vai ver e entender facilmente o poder e a importância do azeite na cultura judaica. Então, Tiago, que era um judeu, ele dá essa orientação. Por quê? Porque o azeite untado, ungir, quer dizer, untar sobre as feridas, traria, de certa forma, uma cura para aquele enfermo, para sarar as feridas. Além também de se a unção usada como um bálsamo, como uma pessoa enferma, doente, ela fica com aparência ruim. Por exemplo, quando nós estamos com febre, a nossa aparência não decai, o semblante não cai, fica um semblante, quem olha para você, conhece você, diz, poxa, você está bem mesmo? Você está sentindo alguma coisa? Porque o semblante logo cai, né? O seu corpo pede cama, você fica de forma totalmente destroçado, como você está com uma virose, vamos usar a palavra, como você está com a virose. Então, é o que Tiago fala. Usa esse azeite para tirar essa deformação um pouco do semblante, né? Um bálsamo um pouco, e também, se tivesse feridas, untar sobre essas feridas com o azeite puro que eles tinham sobre essas feridas, traziam sara para as feridas. E o mais importante, a oração, olha aqui que o Tiago fala, a oração feita com fé salvará o enfermo. Por quê? Era acreditar que o Senhor traria a cura para aquele enfermo. Se vocês orarem com fé, ele chama os anciões da comunidade na qual vocês estão inserida, os anciões experimentados, né? Ou o termo presbítero, que é a mesma coisa do termo anciãos, nada de título, gente, nada de título, pessoas experimentadas, pessoas já com uma certa experiência, que eram reconhecidos na comunidade, chame eles e ore para que eles possam orar sobre esse enfermo, para que eles possam, dentro da sua cultura, trazer esse azeite, untar nas feridas, se tivesse ferida, passar sobre o enfermo, se tivesse um semblante, uma aparência ruim, dar um pouco de ânimo a essa pessoa, ok? Essa foi a orientação de Tiago. Essa simples orientação de Tiago. Junto com aquilo que Marcos tinha colocado, que os discípulos, ao saírem, expulsavam espíritos malignos e ungia as pessoas, untava as pessoas enfermas com azeite. Não óleo de padaria, nem óleo de supermercado. Não, irmãos. Nada disso está conectado com aquilo que nós vemos hoje. Mesmo porque hoje, se alguém está enfermo, existem outras formas medicinais que você possa levar para essa pessoa, o que eles não tinham na sua época. Nós temos hoje em abundância, dentre muitas coisas que pode ser levado para o enfermo. Você está compreendendo? Está difícil de entender isso? Eu acho que não. A leitura simples da palavra, com um estudo simples também e honesto, desmistifica aquilo que está sendo praticado por aí. Aonde na palavra você vai encontrar que você tem que ungir ninguém com óleo? Passando um pouquinho de óleo, consagrando o óleo ao Senhor e passando um pouquinho de óleo na cabeça da pessoa. Se o azeite é uma forma medicinal, você não vai achar respaldo na Bíblia para isso. Não vai achar. As passagens que informam aqui de ungir com óleo é essas passagens de ungir o doente, ou de uma forma de untar nas feridas, ou de uma forma de desfigurar um pouco aquele rosto que está doente, enfermo, como disse o exemplo aqui da virose. Hoje você passa um pouco de hidratante, uma coisa assim, você dá um ânimo a uma pessoa, né? E você tem algumas coisas para feridas, você não vai passar hoje azeite. Hoje você não passa azeite em uma pessoa que está com uma enfermidade, uma ferida no corpo. Então, tudo é uma questão de cultura. Essa questão de invenção aí de óleo ungido, consagrando pessoas com óleo, que a gente vai ver no instante, como era feita essa separação,
nada a ver com azeite, e consagrar, ungir o óleo de coisas e dizendo que está consagrado a Deus, também é uma mentira, um engodo, um engano do que está. Mas para as pessoas, parece que, você, cada dia que passa, observa, parece que para as pessoas, quanto mais engano, melhor. Quanto mais a pessoa está enganando, melhor para elas. Porque também tem essa questão, o de não de debruçar na palavra de Cristo, na palavra de Deus que está na Bíblia. O não interesse de entender as coisas de Deus. E se deixar levar sempre por tudo que estão falando, por tudo que estão dizendo. Ah, fulano é o pastor, ele sabe todas as coisas. Então eu vou obedecê-lo cegamente. Aí vai o alerta de Cristo, o alerta de Jesus. Se um cego guiar outros cegos, o que guia cairá no barranco e o guiado não. Foi isso que Jesus disse? Não, meus filhos. Não, meus amados e minhas amadas. Jesus disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Ambos irão cair. Porque o cego já está guiando o outro. Não é só quem guia e nem quem só é guiado. Ambos cairão no barranco. Então é preciso se libertar e entender que a responsabilidade de entender a verdade, o evangelho puro e simples, é sua. E deixar de ser enganado por essas pessoas. Vamos lá para o uso da questão do azeite. Vamos lá. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos primeiro ver a finalidade do azeite na questão de consagração. Porque hoje as pessoas pegam azeite, usam de carteira, usam de casa, usam de cueca de marido, usam de calcinha da mulher, usam e passa óleo de comida de mercado em tudo que é lugar, em tudo que é coisa, e diz que está sendo consagrado a Deus. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia contra a palavra do Eterno. Vamos lá para a palavra. Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, verso 26. Unja com esse óleo a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa com seus utensílios, o candelabro com seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com seus acessórios e a bacia com a sua base. Consagre essas coisas e elas ficarão santíssimas. Quem as tocar ficará santificado. Unja também Arão e os filhos dele, e consagra-os para que exerçam o sacerdócio em minha honra. Uma das finalidades do azeite, que era consagrar coisas na aliança antiga. Na aliança antiga existia a consagração de coisas, de forma palpáveis, materiais. Coisas essas que não era carteira, não era coisa de objetos pessoais. Era coisas de objetos sagradas. A tenda, os utensílios da tenda, os sacerdotes, os reis, profetas. Existia essa unção, essa representatividade por meio do azeite. Vamos lá ainda para Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Pegue o óleo, verso 9. Pegue o óleo da unção e unja o santuário e tudo que está dentro dele. Consagre o santuário e todos os seus utensílios, e ele ficará consagrado. Unja o altar dos holocaustos com seus utensílios, e o altar ficará santíssimo. Unja a bacia e a sua base, consagrando-as. Então, era a consagração de coisas consideradas sagradas, de coisas
da tenda, posteriormente do templo. Era uma das finalidades do azeite. Vamos para Levítico. Levítico, capítulo 8, verso 10. Então Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o santuário e tudo que nele havia, para os consagrar. Essa consagração, meus amados, essa consagração era uma ordenança, era uma ordem. Isso na velha aliança. Você não vê na nova aliança a ordem de consagração de utensílios. Me mostra na nova aliança. Por isso que eu disse ali no início do vídeo. É bíblico, porque está na Bíblia. Velha aliança. Mas é o que eu digo sempre. Eu vou ter que parar aqui um pouco. A questão toda está na problemática do que está construído aí, que é um formato mosaico, farisaico, levítico, com o templo, sacerdotes, que não são da tribo de Levi, mas eles usurparam, né? Dizendo-se sacerdotes. O templo judaico, só que não é um templo judaico, é um templo gentil, né? Construído por mãos humanas, na qual Deus não habita, está escrito, muito claro isso, mas vocês continuam insistindo e chamando de casa de Deus, casa de papai, casa do Senhor, templo do Senhor, indo sempre contra a verdade da palavra. E aí eles pegam e consagram tudo isso, no mesmo formatozinho lá da velha aliança, quando essas coisas aconteciam. Existiam essas consagrações das coisas sagradas, das coisas palpáveis, das coisas físicas. E os escritores hebreus diz que tudo isso era sombra. Uma pergunta aqui. Você já leu a carta dos escritores hebreus? Você já leu? Os escritores hebreus, que não foi escrita para nós, descreve de uma forma muito simples, clara, para aqueles hebreus da época, o que era a velha aliança e o que deixou de para a nova aliança. Tentando tirar da cabeça deles tudo aquilo que foi sombra. Sombra. Só que hoje reconstruíram, repaginaram a velha aliança, empurrando goela abaixo de gentil para gentil. O que eu digo sempre aqui, um dos meus vídeos tem aí. O que Paulo sempre combateu das não introduções de coisas judaicas da lei de Moisés para os gentios, hoje nós vemos essas coisas praticadas de gentil para gentil. Vamos lá para 1 Reis. Não, 1 Samuel. Vamos lá para 1 Samuel primeiro. Consagração da importância do azeite. Outra finalidade. A finalidade de consagrar coisas de cunhos sagrados na tenda da congregação. Não qualquer coisa. Os utensílios, a tenda e os seus utensílios. Ok? Na qual apenas o pessoal da tribo de Levi tinha acesso. Ok? Qual a finalidade também do azeite? O azeite para a consagração de sacerdotes, reis e profetas. Nós vimos lá em Êxodo a ordenança de consagrar Arão e seus filhos, que eram sacerdotes e que eram da tribo de Levi. O seu pastor da tribo de Levi, para ter consagração de azeite. O seu evangelista da tribo de Levi. O seu missionário da tribo de Levi. O seu profeta é da tribo de Levi. O seu apóstolo é da tribo de Levi. Me responda. O seu presbítero é da tribo de Levi. O seu bispo é da tribo de Levi para estar recebendo unção de azeite. Para ser consagrado com azeite. Irmãos.
Não é, né? Então, outra finalidade, já vimos que sacerdotes eram consagrados, vamos ver agora que reis e profetas também eram consagrados com azeite, que representava o Espírito de Deus. E aí, tudo isso é importante para você entender a sombra, o que era feito de forma física e o que se tornou espiritual. Mas que, infelizmente, a forma física voltou porque as pessoas negam o espiritual. Quando você nega o cabeça, que é Cristo, que é espiritual, você nega toda a prática espiritual e fica com a parte física dos cabeças humanos, trazendo novamente aplicações físicas. É fantástico, né? É fantástico. 1 Samuel. Yahvé disse a Samuel: até quando você ficará lamentando, Saul? Foi eu mesmo que o rejeitei como rei de Israel. Enche a vasilha de óleo. Ordeno que você vá até a família de Jessé, o belemita, porque eu escolhi o rei entre os filhos dele. Verso 13. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos. A unção do azeite, que representava o Espírito de Deus. Olha só, olha só. Desse dia em diante, o Espírito de Yahvé permaneceu sobre Davi. Depois Samuel voltou para Ramá. Verso 14. O Espírito de Yahvé afastou-se de Saul. Quando o azeite foi derramado sobre Davi, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Eles não tinham o que nós temos hoje, a presença do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Paulo diz: não sabeis vós que são templos do Espírito e que o Espírito de Deus habita, gente. Habita em nós. Não é de forma esporádica, como era feito com reis, sacerdotes e profetas. Não era de forma esporádica. O Espírito de Deus habita, disse Paulo. O que é que precisamos de unção? Se o Espírito de Deus habita em nós. Consagração ao Espírito de Deus. Vou repetir aqui. Velha aliança como sombra. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos, falando de Davi. Desse dia em diante, o Espírito de Yahvé permaneceu sobre Davi. 14. O Espírito de Yahvé afastou-se de Saul. Porque não habitava o Espírito de Deus em dois reis ao mesmo tempo. Ele estava sobre Saul, foi derramado sobre Davi o azeite, ele saiu de Saul, apossou-se de Davi. 1 Reis, capítulo 1, verso 9. O sacerdote Sadoque pegou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Mais uma vez, a unção de um rei, ok? Vamos lá para Reis 19. Reis 19. Verso 15 em diante. 1 Reis 19, verso 15 em diante. Yahvé disse a Elias: pegue o caminho de volta em direção ao deserto de Damasco. Unja Azael como rei de Arã e Jeú, filho de Nanci, como rei de Israel. Unja também Eliseu, filho de Safate, natural de Abel, Meulá, como profeta em seu lugar. Então, consagração de azeite, nós temos aqui a comprovação, sacerdotes, reis e também profeta. Finalidade da unção de azeite na velha aliança. Velha aliança. Me mostre agora, vamos agora para o desafio. Me mostra na nova aliança
consagração, separação, como você queira chamar, de alguém com azeite. Desafio está feito. Mostra. Pega a velha aliança. Falei de velha aliança. Pega a nova aliança. Como era feito? Se o azeite representava o Espírito de Deus e a nova aliança, o Espírito de Deus, habitava naquele povo e habita em nós. Como era feita? Vamos lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Pega a tua palavra. Seja ela impressa via notebook, tablet, celular, computador. Pega a tua palavra e desperte do engano. 1 Timóteo capítulo, carta a Timóteo, capítulo 4. Que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Não despreze o dom. Vou repetir. Não despreze o dom, não o título. Não despreze o dom da graça que há em você e que lhe foi dada através da profecia, juntamente com o azeite das mãos dos presbíteros. Me pegou, não foi? Me pegou. Você está lendo junto comigo aí? Você também leu azeite? Me pegou não, irmãos. Porque a coisa é muito séria. De vez em quando a gente tem que fazer uma coisa aqui para ficar um pouco cômica, né? Engraçada. Porque a coisa é muito séria, irmãos. A coisa é muito séria. E como eu disse em algum vídeo anterior, eu choro por dentro. E ver tanto engano, e ver as pessoas tão enganadas, e querendo ser esbofeteadas, e adorando ser enganadas. E a gente vê vírus aí, diversos vírus, eu já presenciei, eu já tive sobre mim. Derramamento de azeite na minha cabeça, aí fui consagrado evangelista, depois missionário. Total engano. Total engano. Vou repetir aqui. Não despreze o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das mãos dos anciões, ou presbíteros, como eles querem traduzir, para dar uma conotação de religiosidade, de título. Porque eles são assim, ardilosos demais da conta. Para quem tem o Espírito de Deus e tem desejado de todo o coração a verdade, esses enganos estão caindo por terra. Está havendo libertação. Está havendo mente ativada. Estão conseguindo compreender e entender o evangelho puro de simples, quando é lido de forma simples, sem adição. Vou repetir de novo para que você entenda bem. Não despreze, primeiro isso aqui é importante, não despreze o dom, não o título. Não despreze o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das mãos dos grupos dos anciões. Timóteo não recebeu dom, e todo dom é de Deus, e foi através de uma profecia, e se foi profecia, um dom, veio de Deus, do alto, por derramamento de azeite. Não foi, irmãos. Você quer mais claro que isso?
Quer mais claro que isso? Como dizia um amigo meu, quer mais claro? Bota azeite, até combinou com o tema de hoje. Porque você não vê, você passeia toda a nova aliança, todas as cartas e epístolas, você não vê uma situação sequer de alguém sendo consagrado, separado, recebendo o dom por azeite. Da onde vê esse negócio de azeite, derramar azeite na cabeça dos outros, irmãos? Se Tiago fala do azeite como cura medicinal, se Marcos fala do azeite como cura medicinal, que era uma cultura judaica da sua época. Engraçado que ninguém hoje usa azeite para curar, para passar nos enfermos. Ou quer usar o azeite de forma misticiosa para dizer que é consagrar carteira, calcinha, cueca, é consagrar casa, é consagrar porta, é consagrar chave de carro, é consagrar carro, é consagrar carteira de trabalho, é consagrar currículo, passando óleo. Misticismo. Isso é misticismo, irmão. Isso não é evangelho de Cristo, não. E você quer criticar quem? Religião de quem? Se você faz isso. Você quer criticar a religião de quem se você faz isso? Se você usa misticismo que não está na palavra de Deus? Que moral você tem para criticar outra religião? Se você usa de misticismo? Porque daqui que você não está tirando isso aí. Você está fazendo. Irmão, já falei a vocês aqui. Eu não caí de paraquedas aqui, não. Eu vivi isso tudo aí dentro. Eu vivi tudo isso dentro do sistema. Eu recebi azeite em minha cabeça. Eu já consagrava. Tudo isso que você falou, eu consagrava. Era água ungida, rosa ungida, era não sei o que ungido. E tudo isso aí eu participei, irmãos. Eu sei o que é isso. Mas eu digo sempre, isso então porque... É isso que eu estou batendo na tecla. Quando você busca de todo o coração, deseja e busca, é impossível que o Espírito de Deus não te revele. E aí você precisa decidir pela verdade. Foi o que eu fiz. E eu lembro muito bem como hoje está vivo na minha mente. Quando eu comecei a descobrir que esse negócio de rosa ungida, água ungida, óleo ungido, tudo isso era misticismo e macumba gospel, eu caí fora. Na época, como eu era pastor auxiliar, não tomava decisões na denominação que eu participava, eu chamei a pastora na época, sentei com ela e conversei. Isso aqui está errado. A gente está no engano. Eu lembro bem como hoje. Ficou mais ou menos uma semana, 2 semanas, sem fazer aquelas coisas, mas depois voltou tudo aquilo. Eu caí fora, irmãos. Porque a gente precisa decidir pela verdade. Ou você decide pela verdade, ou você continua no engano. Se a verdade chega até você, e você vê essa verdade chegar até você, o que te impede de você abraçar a verdade? E deixar tudo isso como esterco? Refutar tudo isso como esterco. Até aqui eu pratiquei. Beleza, irmão? Beleza, minha irmã? Tudo tranquilo. Você achava que era verdade. Eu compreendo, porque eu também fiz isso. Mas quando a verdade chega a você através do Espírito de Deus, não é através do irmão Wilson nem de outros irmãos. É o Espírito de Deus que, por meio de alguns canais, por meio de algumas pontes, vão revelando aos seus. E até mesmo por meio da leitura. Porque se você faz uma leitura simples, também com o coração sincero, o próprio Espírito de Deus vai te revelar. Você só vai ver a confirmação por meio de outros irmãos. Você já tinha lido isso aqui realmente. Eu tinha esse conflito dentro de mim, estava tentando entender isso. Ah, rapaz, olha aí. É assim que o Espírito de Deus trabalha, gente. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 6. Vamos ver outra separação de irmãos, dessa vez em coletivo. Se houve derramamento de azeite, como na velha aliança era feita. Por quê? Primeiro, preste atenção, olha como a coisa é. Consagração com azeite era para quem? Sacerdotes. O que é que Pedro fala na sua epístola? E todos somos sacerdotes, nação santa, sacerdotes eleitos para
para oferecer, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, né? Pedro fala assim, vós sois nação santa, sacerdotes eleitos para oferecer sacrifícios espirituais ao Altíssimo. Todos são sacerdotes. Qual a finalidade? Oferecer sacrifícios espirituais. Velha aliança, sacerdotes, oferecer sacrifício de animais. Nova aliança, oferecer sacrifícios espirituais. Reis, somos o quê? Nação santa. Sacerdócio, reis, profetas. Existe mais profeta, como existia na velha aliança, para ser consagrado com azeite? Vou fazer um vídeo aqui sobre essas questões de profeta. Que tem um aí que está famoso na internet, se dizendo que é profeta, enganando muita gente. Profeta Mirim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Profeta Mirim, que se diz profeta de Deus. Tudo isso é engano, irmão. Tudo isso é engano. Nós vamos lá para a leitura de Atos. Só para contextualizar, no capítulo 6 de Atos, Lucas descreve a Timóteo, na distribuição para as viúvas, estava havendo já uma situação desconexa daquilo ali. As viúvas gregas estavam sendo desprezadas, estavam dando-se mais valor na distribuição para as viúvas judaicas. Já havia ali, já a princípio, já no início da igreja, de marmota, né? Digo assim, priorização de algumas pessoas, e foram aos apóstolos se queixar. Eu vou ler até do início para que fique legal a leitura, né? Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos, convocaram a Assembleia Geral dos discípulos e disseram, não está certo que nós deixamos a pregação da palavra do Altíssimo para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolham entre vocês 7 homens de boa fama. Olha aqui. Escolham entre vocês 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria. E nós os encarregaremos dessa tarefa, da distribuição. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. A todos, preste atenção, a todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Vou repetir, e você agora um pouco irônico. Todos eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e colocaram azeite sobre eles. Derramaram azeite sobre os 7. Vocês agora estão separados para servir as mesas, ou como diáconos. Diácono quer dizer servir. Pessoas que servem, que ajudam. Que todos são diáconos. Todos servem uns aos outros, não é isso? Mas aquela questão específica que os apóstolos disseram assim, a gente precisa se dedicar aqui à palavra, à oração. Então escolha entre vocês 7 homens aí cheios de sabedoria, de fé e tal. E escolheram entre eles. Apóstolos, aqui estão os 7 homens que nós escolhemos, dentre muitos.
E aí os apóstolos pegaram, traga o azeite aí, o azeite e derramaram na cabeça deles. Nós estamos separando vocês para servir as mesas, para serem diáconos. E você, diácono? Diga aí, diácono. Foi assim? Foi com o derramamento de azeite na sua cabeça que eles receberam a separação para servir as mesas? Ou foi como o texto diz? Oraram e impuseram as mãos sobre eles. Pois é. Palavra simples, ela destrói o misticismo. Quando a palavra é lida de forma simples, preste atenção, ela destrói o misticismo, ela destrói o engano. Porque a simples leitura da palavra, ela traz a revelação do Espírito. E para finalizar, eu quero deixar aqui a leitura de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, diz assim. Vou pegar o 18. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vieram quantos anticristos? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vocês, porém, receberam a unção que vem do santo, ou a unção que vem do azeite, gente. Vocês receberam a unção que vem do santo. Não a unção de azeite. Não a unção de óleo. A unção que vem do santo. De modo que todos vocês possuem a sabedoria. Todos vocês possuem a sabedoria? Porque estão recebendo unção de azeite, como é que vai receber sabedoria? Como é que tem sabedoria recebendo unção de azeite, de óleo na cabeça? Verso 27. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês. E já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, como a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, lhes ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado. Permaneçam com ele. Vou repetir. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês. E já não tem necessidade que alguém os ensine, pelo contrário, com a unção dele, não o azeite, irmãos, a unção do Espírito, a unção de Jesus, que é verdadeira e não mentirosa. Agora, o que vocês estão fazendo com a unção de Jesus? É a unção de Jesus que é mentirosa? Porque vocês estão colocando a unção do azeite, velha aliança, e retirando de vocês a unção de Jesus. A leitura sempre da palavra derruba o misticismo, derruba o engano. Quando você vê um cidadão desse aí, o Malafaia outro dia, tem nos vídeos dele aí, outro dia eu moro se dizer, ele disse, olhe, não toque no... Tem um vídeo aqui falando sobre um giro do Senhor. Procure meus vídeos aí. Ministração sobre o giro do Senhor. Não toque no giro do Senhor. Isso é muito sério, irmão. Já vi muita gente morrendo porque tocaram no giro de Deus. Aí você vai para a leitura simples da palavra e diz, e percebe que todos receberam a unção do santo. Todos são um giro do Senhor. Todos. Ou você vai ficar com como diz. Aliás, é com o que vocês têm ficado, né? Com como diz. Porque não é para você ficar com o que o Wilson diz, não. Eu estou só fazendo a leitura da palavra. E dizendo a vocês que vocês receberam a unção do santo,
que a unção do santo de Jesus receberam é verdadeira e não é mentirosa. Aí vem um cidadão e diz assim, não toquei no ungido de Deus. Como se ele fosse um rei da velha aliança, que era separado, ou o profeta da velha aliança, ou o sacerdote da tribo de Levi. É assim que estão se colocando e você não enxerga isso. Porque quando ele fala isso, ele está dizendo que está sobre vocês. Ou é o sacerdote, que era da tribo de Levi, ou era rei, ou era profeta da velha aliança. E a palavra diz, todos vós têm a unção do santo. E não é preciso que ninguém vos ensine. Vocês têm a sabedoria de Jesus, mas estão desprezando a sabedoria de Jesus. E para darmos a catada final, carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, capítulo 1, verso 13 em diante. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o Espírito, foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Vou repetir. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. O penhor, o selo, todos aqueles que creram, receberam. Estão ungidos, estão selados com o Espírito de Deus. Irmãos, irmãs, amados e amadas, filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, Yeshua, o Cristo, o Mashiach, se libertem. Parem com esse misticismo. Isso é negando a unção de Cristo que está sobre nós. Não existe consagrar nada material mais a Deus. Nada. Para com isso, pelo amor de Deus. Não existe consagrar nada a Deus na nova aliança. Nada com azeite existe consagrar a Deus. A unção com azeite que Tiago fala e Marcos fala era unção nos enfermos, ou de uma forma para que o semblante ficasse de uma forma mais limpa, mais tranquila, que o enfermo ele fique com o semblante caído, ou para atar as feridas, colocar sobre as feridas. Somente. Não existe mais nada do azeite na nova aliança, o que existia na cultura judaica. Não existe consagração, separação de ninguém com derramamento de azeite, de óleo na cabeça. Não existe. É mentira, é engano. Não se consagra nada a Deus fisicamente mais. Nada se consagra a Deus fisicamente. Era consagrado a tenda e os utensílios da tenda, que eram coisas sagradas a Deus. Quando você faz tudo isso aí, você está negando a palavra de Cristo. E não sou eu que estou dizendo. A leitura que fizemos aqui diz isso. Mas a decisão é sua, ok? Compartilhe esse vídeo. Ajude esse canal a crescer. O like de vocês é extremamente importante. Dê o like. Não deixe de assistir o vídeo dando um positivo, não. Dê o like. Aperte o sininho de notificação para que a plataforma notifique vocês de novos vídeos. Se você já é inscrito, peça para alguém se inscrever. Um colega, um amigo. Peça. Tem vergonha de pedir? Pede para alguém se inscrever. Se inscreve aqui no canal do meu amigo, para que ajude a crescer, para que alcance mais vidas. E se você é novo aqui, se inscreva de graça. Não paga nada. É só se inscrever para trás desse botão aí. Se inscreve. E dê o joinha. Ok? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E vamos para cima. Apenas com a leitura simples da palavra, vamos desmistificando e tirando o engano da mente de muita gente. Porque o Espírito de Deus é que traz a revelação da verdade. Até a próxima.